Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Rony resolve, o Palmeiras está na semifinal do Campeonato Paulista, o São Bernardo complicou a vida do Verdão e teve polêmica com a arbitragem, a gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Pessoal, tô aqui no Allianz Parque, na cabine da Rádio Band News FM, onde comentei essa vitória do Palmeiras 1-0 sobre o São Bernardo, o que garante o Verdão na semifinal do Campeonato Paulista. A primeira decisão desse estadual foi vencida pelo Alviverde contra um grande adversário. Olha, o time do São Bernardo, treinado aí pelo Márcio Zanardi, impôs muitas dificuldades como a gente imaginou que fosse acontecer pela campanha do São Bernardo. E eu esperava até que o Bernô viesse aqui no Allianz Parque e jogasse até num jogo mais reativo, pelo menos no começo do jogo, pelo menos no primeiro tempo, e não foi o que aconteceu. Esse São Bernardo, com 3 zagueiros, defendendo numa linha de 5, apostou numa marcação-pressão desde o começo do jogo para tentar forçar o erro do adversário. E em vários momentos, o Palmeiras teve dificuldades para sair com a bola dominada, obrigando o Everton a dar chutão. Os zagueiros do Palmeiras, que são normalmente construtores, né, o Murilo e o Gustavo Gomes, tinham que ter muita tranquilidade para sair, porque ali o Christian Barleta, também o Felipe Marques e o Léo Jabá pressionavam esses 3 jogadores ali, essa saída de bola do Palmeiras, e muitas vezes roubavam a bola no campo ofensivo ainda. Numa tentativa de armação que veio desde o campo defensivo com o Rafael Vaz, que fez um grande jogo também, esse zagueiro experiente da equipe do São Bernardo, a bola não consegue ser interceptada na linha divisória do gramado e ela sobra para o Felipe Marques ficar cara a cara com o goleiro Everton. E aí tem o seguinte, né? Você tem os dois lados. É difícil fazer gol no Everton? É. Não à toa, ele tem uma infinidade de jogos que ele sequer foi vazado aqui no Palmeiras, completando 5 anos desde que estreou e extremamente vencedor aqui o goleiro na sua trajetória aqui no Palmeiras. Mas você não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade. Quando você está jogando contra um Palmeiras, você precisa ser letal nas poucas chances em que o Palmeiras te oferece. Porque é um clube, é um time que joga praticamente na margem de erro zero. Você poucas vezes vai ficar na frente do goleiro com chance para poder definir. Foi o que aconteceu nesse lance com o Felipe Marques há 21 minutos. E o Everton cresceu para cima dele, fez a defesa e ali o São Bernardo poderia ter aberto o placar. O Palmeiras optou por uma escalação diferente do que a gente estava acostumado. O Endrick ficou no banco, o Giovani também, que vinha sendo um 12º jogador. Aliás, o Endrick nem entrou no decorrer da partida, o Giovani sim, na segunda etapa. E o escolhido para ser o titular foi o Bruno Tabata, o que surpreendeu muita gente. E o Tabata fez um partidaço. Ele jogou numa espécie do que era o Gustavo Scarpa quando o Rafael Veiga não tinha machucado ainda. Depois, quando o Veiga machuca na reta final do ano, o Scarpa vira o cérebro do time, a referência técnica, o craque do Brasileirão e o dono das bolas paradas e o cara da armação das assistências. Mas antes disso acontecer, vocês vão lembrar, o Scarpa jogava ao lado do Rafael Veiga. O Scarpa mais à direita, centralizando, não um ponta, né, mas um jogador que vinha para aproximar na armação, cortava para dentro, finalizava, também tinha a bola parada. Isso foi o Bruno Tabata nessa partida. E achei interessante, talvez uma medida tática do Abel para tentar remontar aquela formação e encontrar um substituto para o Scarpa dentro do próprio elenco, já que o clube não contrata reforços. E ele fez um grande jogo, o camisa 11. Pelo lado direito, o Palmeiras criou boa parte das suas oportunidades, né? Inclusive com o Tabata, cortando para dentro ou até mesmo ganhando profundidade, coisa que o Scarpa não fazia. O Tabata até conseguiu isso em alguns momentos, e a bola cruzava a defesa do São Bernardo, que, como a gente falou, tinha muitos jogadores ali no sistema defensivo. Então, o São Bernardo também oferecia poucos espaços para o Palmeiras. Só que aí precisa de um, né? Precisa de um no cruzamento do Gabriel Menino. O Rony, camisa 10, que na verdade é um 9, acabou entrando no meio da defesa, de 1,66 m de altura. O Rony acabou cabeceando para vencer o Alex Alves. O Rony é impressionante, cara. Muita gente ainda questiona que ele foi convocado para a seleção. O Rony é um absurdo, todo treinador ama o Rony. O Abel Ferreira já disse que ama o Rony porque é isso que ele faz. Ele joga em todas as partes do campo, ele faz aquilo que o técnico pede e muito mais. E ele, na verdade, se adaptou muito a essa função de 9, de referência de área. Tanto que eu acho que ele estava sendo sacrificado, né, entre aspas, jogando pelos lados para que o Endrick fosse essa referência. E o Endrick notadamente sentiu a pressão de ser o camisa 9, né, o cara responsável pelos gols. Tanto que ele não conseguiu marcar ainda. Mas ano passado ele fez gols importantes, entrando no segundo tempo, não tendo
tanta responsabilidade de ser o fazedor de gols, ele entrava e resolvia. Em muitos jogos foi assim, na reta final do ano, inclusive. E esse ano o Abel Ferreira fixa o Endrick de 9 e devolve o Rony para a ponta. Isso acabou prejudicando os dois, na verdade, porque o Rony faz muito bem essa função, se adaptou muito à função de 9 e o gol que ele fez foi um gol de centroavante, né? E ele resolve e decide a parada para o Palmeiras já nos minutos finais, 41 minutos do primeiro tempo. Claro que aí muda um pouco o cenário, porque o São Bernardo já não tinha a mesma capacidade física para fazer o que vinha fazendo até então no primeiro tempo, que era essa marcação-pressão, que era tentar roubar a bola no campo do adversário. É óbvio que teria dificuldades, e o segundo tempo foi assim. O São Bernardo pouco conseguia fazer, e aí, obviamente, teve que também se resguardar, porque aí o Palmeiras começou a controlar mais o jogo. Aí o resultado ficou do jeito que o Palmeiras gosta, né? Jogar na transição, e mesmo assim o São Bernardo não estava atacando muito, então quem teve mais a bola no segundo tempo foi o Palmeiras. E aí os treinadores começaram a fazer as suas trocas. O Márcio Zanardi, em determinado momento, abandonou a linha de 3 zagueiros, né? Tirou primeiro um lateral direito para botar um atacante, o Matheus Regis. Depois ele tira o Helder para botar... o Helder não. Depois ele tira mais o Helder, exatamente, para botar o Fernando Neto, que entrou muito bem, um meio-campista, e aí começa a tentar ganhar fisicamente o jogo, mas era impossível, porque alguns jogadores, como o Rafael Vaz, como o Rodrigo Souza, a bola chegava neles e eles não tinham mais o mesmo ímpeto. E o Palmeiras, mesmo trocando algumas peças, dava para ver a diferença, como o Palmeiras fisicamente se sobressaía em relação ao seu adversário. E aí controlou o jogo até o final. Eu não vi o São Bernardo chegar com perigo, a não ser em bolas cruzadas, em que, obviamente, né, em algumas tentativas esporádicas, mas o Everton não fez lá uma grande defesa no segundo tempo. E por outro lado, o Palmeiras com o jogo mais aberto, né? O Breno Lopes teve várias oportunidades, uma pelo lado esquerdo, outra pelo lado direito, obrigando o Alex Alves a fazer defesas. O Dudu foi de novo, né, uma figura mais abaixo, ele não conseguiu render o esperado, saiu no começo do segundo tempo, um pouco chateado, até cabisbaixo, porque o Filipão dizia que o Dudu cresce no segundo semestre. Eu acho que faz parte do Dudu, ele vai aparecer na hora certa, todo mundo já sabe do que o Dudu pode entregar. Ele não vive uma fase boa técnica, não marcou gol ainda esse ano, mas calma que eu acho que o Dudu em algum momento, pode ser até nesse Paulista, vai aparecer. E o Breno Lopes tem entrado bem, mas aí quando você olha para as trocas do Palmeiras, você entende o torcedor palmeirense, né, que pede reforços, porque aí entraram Breno Lopes, o Giovani, tudo bem, que é o menino da base, entrou no lugar do Bruno Tabata, inclusive, o Fabinho, que é outro menino da base, que entra no lugar do Gabriel Menino, Jailson e Rafael Navarro. Foram as trocas do Abel Ferreira nesse jogo. E é claro que o Jailson e o Rafael Navarro, por exemplo, nada fizeram nesse jogo, como nada fizeram ou pouco fizeram desde que chegaram ao clube. Agora, isso é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que o Abel Ferreira parece ter apostado e acertado no Bruno Tabata, que é um jogador que chegou ano passado, sofreu com uma adaptação, mas esse ano, nessa partida especificamente, ele assumiu a responsabilidade de começar como titular e foi responsável por boa parte das ações do Palmeiras. Ele jogou muito bem, foi um grande jogo do Bruno Tabata. Talvez aí o Abel Ferreira esteja ganhando um jogador dentro do elenco. Agora, o restante realmente chama a atenção como carece de elenco quando a gente olha para uma perspectiva maior do Palmeiras ao longo da temporada, para a disputa dos grandes títulos, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Vai precisar de um elenco muito mais robusto do que hoje tem o Abel Ferreira. Por isso que a gente entende. Claro que eu deixei para o final a parte da arbitragem, que foi muito contestada mais uma vez da Edna Alves Batista. A gente teve 2 lances mais polêmicos, digamos assim. Três. Acho que eu vou colocar 3. Porque tem um pênalti reclamado do Palmeiras, que a bola bate na mão do Helder, lá no comecinho do jogo, quando ele dá um carrinho, e a bola bate, meio que de forma involuntária, no braço direito aberto do jogador do São Bernardo, quando a bola está saindo da área. A árbitra não marca pênalti em campo e o assistente de vídeo, né, o árbitro de vídeo, também não chama para uma revisão. Depois tem o lance do Marcos Rocha, 33 minutos do primeiro tempo, que o Marcos Rocha realmente chuta a bola no próprio braço. Ele erra o gesto técnico, a bola bate no seu braço e a bola também está saindo da área, ela não está entrando para o gol.
Eu entendo esse lance como um involuntário, como um lance sem querer, de uma bola inesperada, e existe uma orientação para que os árbitros não marquem esse tipo de lance. Imagino eu que se a bola estivesse entrando para o gol, por exemplo, aí sim você tem o ganho tático, a orientação é marcar. Como a bola está saindo da área, ela usou o mesmo critério do que na outra área. Agora, tem um lance envolvendo o Zé Rafael, que ele correu um risco tremendo. Ele dá uma solada, acho que no Helder, em que a Edna aplica o amarelo. Talvez, eu até tô abrindo a possibilidade aqui, talvez fosse um lance para que ela fosse ao monitor e analisasse qual a verdadeira chegada do Zé Rafael. Se ele tira o pé, se ele vai realmente abaixo do tornozelo, se vai acima do tornozelo, se vai para machucar, porque talvez fosse um lance para uma revisão de um cartão vermelho. Porque no campo, assim, pareceu bem feia a chegada do Zé Rafael. De fato, a gente tem esses lances polêmicos, mas eu acho que eles são mais do árbitro de vídeo do que da árbitra de campo. Se ela fosse numa revisão no monitor, em qualquer um desses lances, talvez ela tivesse uma outra interpretação. O árbitro de vídeo não a chama em nenhum momento. E aí fica pela decisão tomada ali dentro de campo. Ainda assim, acho que o Palmeiras mereceu a vitória, usou da sua estratégia, da sua eficiência defensiva e ao mesmo tempo da sua letalidade no ataque para poder fazer 1-0 e garantir sua vaga na semifinal. Palmeiras quase imbatível, impressionante. Alguém irá bater esse time? É a pergunta que eu deixo. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!